Olá, família abençoada, tudo bem com vocês? Eu sou Vinícius Santos e esse é o canal Vini JVS, o seu canal, o nosso canal, porque aqui eu já te peço, se você não é inscrito, não é inscrita, inscreva-se no canal, porque nós temos produzido muitos vídeos semanalmente, você tem no mínimo 3 vídeos. Estamos trabalhando para que você seja alcançado por esta graça e que você seja alcançado por muitas bênçãos, tá bom? Além de se inscrever e clicar no sininho na opção todas, será muito legal se você comentar, deixar a sua opinião e compartilhar o vídeo com seus amigos, com a sua família, nos grupos de WhatsApp, tá bom? Vai ser bem legal isso aí. Vamos pro vídeo? Não sai daí, porque hoje eu quero trazer para você a nostalgia do gospel. É isso. No nosso DeLorean evangélico, vai voar, vai alçar voo. Nós vamos pousar em meados dos anos 80, final dos 80 e todos os anos 90, para que nós possamos saber um pouco mais sobre como foi criado esse termo música gospel. Você sabe como foi? Não? Você já nasceu falando música gospel? Ou se você é das antigas como nós, sabe de onde veio isso, ou nem imagina, mas sabe que foi criado lá atrás esse termo música gospel no Brasil? Nós vamos falar hoje sobre Janires e o seu rebanhão. Nós vamos falar sobre Cats Barneia, Oficina G3, Banda Resgate, os grupos de louvor e muito mais que surgiu antes, durante o gospel e veio para trazer o gospel para nós, tá bom? Então, se você já ficou curioso, não sai daí. Fica comigo e vamos para essa história nostálgica e gostosa da igreja evangélica lá no passado. O movimento gospel foi um movimento criado entre os anos de 1990 e 1999. Mas nós temos que falar em algo que aconteceu antes disso, porque afinal de contas, nada é novo sem que haja uma base. E houve uma base muito bacana para a criação do gospel, da Gospel Music Brasil. É preciso dizer que o gospel veio para trazer muita qualidade à música evangélica. Nos anos 90, a música evangélica se tornou muito melhor do que já era. Já não era mais sinônimo de música ruim ou inaudível. O gospel veio para mudar a parte instrumental, as composições, a produção musical, as gravações, e tudo isso melhorou muito. A música evangélica que você conhece hoje em dia, ela já tem o seu lugar ao sol. Ela já aparece nas rádios, nas TVs, aparece nas TVs mais importantes, não é mesmo? Mas não foi sempre assim, não. Lá no final dos anos 80, surgiram desbravadores como Vencedores por Cristo, Grupo Elo, que depois veio a ser o Grupo Logos, Ademar de Campos e a Comunidade da Graça, Daniel Souza e o Fruto do Espírito, Banda Gerde com o espaço Foursquare Gospel, Asaf Borba lá no sul, trazendo as suas poesias e o louvor e a adoração. Tudo isso já no final dos anos 80. E o polêmico Voz da Verdade, polêmico por questões doutrinárias, mas estes eram grupos de louvor propriamente dito. E eles não alcançavam o grande público lá fora. Mas eram desbravadores que já faziam uma música gospel de muito boa qualidade, com gravações ao vivo, com gravações acompanhadas por orquestra, como o Ademar de Campos. Muita coisa boa eles faziam lá no final dos anos 80. Também no final dos anos 80 surgiram cantores solos, que até hoje nós conhecemos e cantamos as músicas destes grandes cantores como Matos Nascimento, Shirley Carvalhais, J. Neto, deixa eu pegar minha colinha porque é muita gente, Luiz de Carvalho, Armando Filho, Cristina Mel, Denise Cerqueira, entre muitos outros. E respira, muita gente boa surgiu no final dos anos 80 e início dos 90, mas ainda não era o gospel. Calma que nós vamos chegar lá. Fica aí, vem comigo. E o rock? Onde estava o rock? Rock não podia nas igrejas. Rock era coisa do, né, você sabe quem?
Não usava-se bateria, guitarras, essa coisa toda, usava-se muito pouco nas gravações desses cantores que eu citei, mas na igreja isso não era muito comum. E como que veio o rock e trouxe consigo o termo gospel? Pois bem, lá no final dos anos 80 surgiu Janires e o Rebanhão. Não se acende a luz do sol nos 220 voos dos palácios de Brasília. Já com as suas roupas mais despojadas, calça jeans, colete, e eles eram brasa, mora. Toda a gratidão que existe no meu coração pela MPC, né? E a gente tá falando aqui, um dia vai ser o meu é jovens alcançando os jovens. Eu vou estar com 50 anos lá no meio da turma, né? É a única coisa que me faz novo é a bermuda, né? Mas cara, Essa galera já muito poeta, já pensando no evangelismo fora da igreja, eles faziam um som muito mais rock and roll e abriram caminhos para o que viria a ser, propriamente dito, o que nós conhecemos hoje como gospel. E nós podemos dizer sim que Janires e o Rebanhão deram o pontapé para o gospel que nós conhecemos, mas não podemos nos esquecer de Estevão Hernandes e a bispa Sônia Hernandes, que trouxeram a Gospel Records. A Gospel Records foi a precursora, foi a desbravadora, veio desmatando tudo com facão, fazendo as picadas no gospel e facilitando a vida, aí sim, do rock and roll, gravando bandas como Banda Resgate, Fruto Sagrado, Cats Barneia, Oficina G3 e muitos outros, e aí sim deram o pontapé inicial no gospel que nós conhecemos. A fusão de músicos com estilos diferentes tá dando uma nova cara pra música gospel. É a nossa vida. É só isso? Não, música gospel é uma música super incrível, transmite vida, entendeu? O cara que ouve uma música daquela, ele quase cai de costas. A música gospel hoje está explodindo. No meio secular, que seria a mídia, os jornais, você pode comprovar isso. Há 5 anos atrás, a gente nunca imaginou que fosse acontecer, está acontecendo. Isso é um sonho que está se tornando realidade. Actually, it's pretty overwhelming because a lot of the Christian events, there are very few Christian events in America where you can draw that many people. There's none that'll draw 100,000. The largest one there, I think, drew 60,000 this year, and that was a record for them. São 110 mil pessoas cantando, sabe, estando ali, pulando e tal. Foi um agito tremendo. Isso daí significa muito pra banda rara, pra gente. Adrenalina em alta. Você sente assim aquele agito, a vibração da moçada. Desse jeito, as bandas de rock começaram a dominar o cenário do gospel no Brasil. Dentre essas bandas, pode ser que eu esqueça alguma, mas eu me lembro aqui também de Troade, de Atos 2 e muitas outras. E num cenário um pouco mais distinto, surgiu a banda rara, lá no Pedra Viva, Banda Kalel, Banda Bunny. Surgiram outros grupos como Black Soul Dreams, do grande Aldo Gouveia, e muitas outras bandas do cenário soul paulista. Pois bem, o gospel já estava plantado no Brasil. E surgiam muitas outras bandas, cantores solos, bandas de rock, bandas de soul, corais, e o gospel estava com seus dias de glória quase iniciando. Mas ainda era muito difícil entrar nas rádios seculares, era quase impossível entrar nas grandes TVs, e mesmo assim nós não podemos deixar de citar gravadoras como a MK, que começou já em meados dos anos 90, a Gospel Records continuou e tomou grande força, gravando muitos outros artistas que despontaram na cena gospel de São Paulo. Mas lá no Rio de Janeiro, na comunidade evangélica da Vila da Penha, surgiu uma garota que gravou uma canção aos 16 anos, que nós não podemos esquecer. Sabe de quem eu estou falando? Dela mesma, Aline Barros.
Aline Barros é muito importante no cenário gospel, principalmente porque, apesar da música gospel já ter, em meados dos anos 90, uma qualidade muito boa, uma qualidade muito bacana, ela não tinha tanta penetração no meio fora do evangelho. Por quê? Embora a Sônia Hernandes, o Estevão Hernandes, o pessoal das comunidades, o pessoal do rock gospel nacional, o pessoal do soul, Pedra Viva e muitos outros estivessem dando a maior força para essa galera do gospel, dando a maior força, gravando esse pessoal, incentivando, e esse pessoal já estava estudando e desbravando com facão o gospel lá atrás, não tinha grande espaço na mídia secular. Mas de repente, surgiu num tal show da Xuxa, uma garota com 16 anos cantando uma música que você vai lembrar muito bem. A honra, a glória, a força e o poder ao Rei Jesus. E a menina Aline Barros veio com a sua voz forte, potente, com o seu carisma e com a sua unção, que nós costumamos dizer, e veio desbravando e arrebentando. E ali surgia a primeira grande voz do gospel, a primeira que desbravaria realmente, porque ela estava em plena TV Globo, estava em rede nacional e começou algo muito grande, e o crescimento do gospel e as portas começaram a se abrir, e outras gravadoras fora do gospel começaram a olhar para esse movimento que estava surgindo ali nos anos 90. Afinal, antes da Aline, não havia um talento forte no gospel. Não havia alguém que pudesse ser um ícone. Mas depois da Aline, muitos outros surgiram. E aí, com tudo isso, gravadoras como a MK Publicitar, a Bom Pastor, a Line Records e a pioneira Gospel Records começaram a crescer e a tomar uma proporção muito grande que veio realmente a consolidar o gospel no Brasil. E agora já estamos no meio dos anos 90 e começaram a surgir grupos de louvor e adoração. Lá em Minas, na Igreja Batista da Lagoinha, o Diante do Trono, com Ana Paula Valadão e seu irmão André Valadão, surgiram com músicas que arrebataram o gospel para si. Lá em Goiânia, a Comunidade Evangélica de Goiânia começou com o grupo Koinonia de Louvor, trazendo ícones do gospel como Kleber Lucas. É isso mesmo, embora o Kleber Lucas seja do Rio de Janeiro, você não sabia dessa. Ele começou o ministério lá na Comunidade Evangélica de Goiânia, depois voltando para o Rio de Janeiro e gravando na MK Publicitar. Mas essa é uma história que a gente pode contar depois, se você quiser que a gente conte, do Kleber Lucas e de outros ícones, tá bom? E lá também no Grupo Koinonia surgiram ícones como Alda Célia e a música Deus do Impossível, que depois, mais tarde, também seria gravada pela Aline Barros e faria muito sucesso. O meu Deus é o Deus do impossível. E também o ministro de louvor chamado Bené Gomes, que também tem grandes poesias e grandes canções de adoração no meio gospel. Em São Paulo, o Renascer Praise despontava já também na Gospel Records como um grupo de louvor e adoração. E aí, as bandas de rock perderam um pouco a sua força e começaram os grupos e as músicas mais congregacionais. Mas essa é uma outra história que nós podemos contar mais pra frente, se você gostar desse vídeo. E também nessa época surgiram Casa de Davi, Toque no Altar e muitos outros que vieram trazer e consolidar o chamado louvor e adoração, que até hoje é forte, mas isso é uma outra história, e esse foi o início do gospel. O termo gospel se iniciou lá nos anos 90 e foi trazido principalmente pelo pessoal da Renascer em Cristo. Muito obrigado, Estevão Hernandes e Sônia Hernandes, por ter trazido algo tão maravilhoso para nós e a todos os outros que foram citados aqui. Bom, eu gosto muito dessa época, foi uma época que me marcou muito, porque nós tínhamos inclusive influências de Hosanna Music, nós tínhamos influências de Abraham Laboriel, nós tínhamos influências de Ron Kenoly, Don Moe
e muitos outros ministros de louvor lá de fora, e era muito legal. Inclusive em São Paulo nós tivemos a Igreja Bíblica da Paz, que gravou praticamente um LP ou CD na época, estava começando o CD inteiro com músicas da Usana Music, e foi bem bacana. Enfim, se eu esqueci de alguma coisa aqui, porque é muito vasta essa história do gospel, mas deu para você entender quando começou, como começou, e foi só uma pincelada. Se você quer que a gente se aprofunde mais no gospel brasileiro, então deixa aqui o seu comentário. Se faltou alguma banda, talvez da igreja que você faz parte, do grupo que você conheceu, que você fala, isso você esqueceu de falar, porque é muito importante. Não foi só lá na Gospel Records, não foi só nesses lugares que você citou, mas tem esse grupo, aquele grupo que também eu acho que você deveria falar. Deixe o seu comentário aqui embaixo. Nós vamos estar falando e relembrando a nostalgia dos anos 80, 90, sobre o gospel e a música gospel brasileira. Bom, pessoal, esse foi mais um episódio da série Nostalgia do Meio Evangélico que a gente tem feito aqui no canal. Se você gosta dessa série, eu peço que você deixe a sugestão de tema. Do que você gostaria que falássemos aqui? Escreve aqui nos comentários. Compartilhe esse vídeo, deixe o seu comentário, deixe o seu joinha, que vai ser muito bacana para nós e vai fortalecer o canal. Se você gosta desse tema de nostalgia gospel, vem com a gente. Vamos para a máquina do tempo. Um grande abraço, fique com Deus, família abençoada.